oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Pessoal, continuando a sequência que nós estávamos dando, né, na última aula. Na última aula nós relembramos o que tínhamos falado sobre os fluxos migratórios, né? Ou seja, o movimento de população entre os países. Beleza? Então, espero que vocês tenham aí realizado as atividades e, na medida do possível, a gente vai corrigindo e dando um retorno para vocês. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre demografia, né? Esse nome, demografia, ele assusta muita gente, né? Até porque muita gente relaciona aí diretamente com o demônio, né? Será que demografia é o estudo dos demônios? O sangue de Jesus tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Para a gente começar essa aula, a gente vai começar a ver o que significa essa palavra demografia. Eu particularmente gosto muito de uma linha de estudo que se chama etimologia. Você sabe o que é, não sabe? Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Etimologia, ela estuda a origem das palavras, né? Então, geralmente vai se estudar ali como se originou essa palavra. Então, a palavra demografia, a etimologia da palavra demografia, ela tem a seguinte conotação. Então, a palavra demografia, ela pode ser dividida em duas, demo e grafia, beleza? Demo, o que é demo? Demo vem do grego demos, né? Que significa o quê? População. Eu sempre me confundo aqui, né? E a segunda palavra, né? A segunda parte da palavra é grafém, do grego grafém, que significa estudo. Então, se demo significa população e grafém significa estudo, então nós temos o quê? O estudo das populações. Sabia não? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certo? Então, a demografia é o estudo das populações. É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Então, a demografia, ou seja, o estudo das populações, ele se utiliza da estatística, certo? Isso mesmo. Nessa matéria, no curso de geografia, quando a gente vai fazer ali a licenciatura, é que muita gente acaba se perdendo ali, porque muitas vezes a pessoa vai fazer geografia porque não quer pegar nada de matemática com conta, e nessa matéria é matemática pura, beleza? Então se utiliza da estatística para organizar e analisar os diferentes aspectos das populações. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE, ele faz diversos estudos, né, sobre a população brasileira. Um dos principais, ou o principal, nós podemos dizer, é o censo, né, que é feito de 10 em 10 anos e seria realizado nesse ano. Porém, com o advento aí da pandemia, né, o censo foi adiado. Ou seja, nós vamos ficar em vários aspectos com dados defasados, dados antigos ainda. Porque, por exemplo, o mapa de densidade demográfica que nós temos no Brasil, o último é do ano 2010, certo? Então, por exemplo, esse ano seriam gerados novos dados que nos anos seguintes se tornariam em mapas, né? Em tabelas, que serviriam para quê? Para que esses dados servem, professor? Você ficar passando um monte de gráfico na sala de aula? Também, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas não é só para isso. A principal função desses dados é o quê? É servirem como base para a definição de políticas
públicas, gente. Presta atenção. Ah, mas eu não gosto de política, professora. Nem me fale de política. Deus me livre. Estou falando de políticas públicas. Beleza? Aquilo que vai ser voltado para o povo. Tudo que é público é para o povo, tá? Políticas públicas, sociais e governamentais. Um exemplo, ou alguns exemplos. Por exemplo, vamos dizer que se constatou através do censo que o país A tem um grande número de crianças, né? Um grande número de crianças. A maioria da sua população é de crianças. Aonde que esse país tem que investir? Vamos lá, fale para mim. Esse país ele tem que investir em educação. O que a criança precisa? Educação, basicamente, né? Precisa investir em educação. Um país que tem a grande parte da sua população jovem, né? Constatou-se lá no censo do país B que a maior parte da população dele é jovem. Então ele tem que investir em o quê? Geração de empregos. Esse país precisa ter empregos para essa população jovem. E um país que tem, constatou-se que o país C tem a grande parte da sua população de idosos, certo? O que tem que se fazer nesse país? Tem que se investir em saúde, né? Mas principalmente na previdência social. Essa previdência social ela precisa ser bem embasada, beleza? Depois nós vamos estudar mais para frente a dinâmica das pirâmides etárias. Nós vamos ver que os países com pirâmides etárias de base mais larga, eles são países geralmente subdesenvolvidos, né? Países em desenvolvimento. E os países desenvolvidos, eles têm as pirâmides etárias com a sua base mais estreita e o seu topo mais largo, beleza? Então na demografia, nós temos dois conceitos bastante importantes e que vocês precisam assimilar de uma vez por todas, certo? Porque isso aqui vai ser muito importante para vocês para prosseguirem nos estudos. Então vamos lá, o primeiro conceito é a população absoluta. O que é a população absoluta? População absoluta é o número total de pessoas que habitam em um lugar. Então, você pega a cidade A, tem quantos mil habitantes? Ah, tem 20 mil habitantes. Beleza, então essa é a população absoluta. Tranquilo? Mais fácil. Agora, população relativa. Por quê? Ela depende da área de um município. Ou de um país, né? de um local, de um lugar. Então, vamos lá. Qual que é a definição que eu coloquei aqui? População relativa é o número de pessoas que habitam um lugar por unidade de medida, quilômetros quadrados, certo? Então, por exemplo, a cidade fulana de tal tem ali 20 mil habitantes. Essa é a população absoluta. Se eu quiser saber a população relativa desse local, eu tenho que fazer uma conta. E que conta é essa? Eu tenho que dividir o número de habitantes, no caso 20 mil, pela área dessa cidade. Então, vamos dizer que essa cidade ela tem aí 1.000 quilômetros quadrados, né? Então, tem ali 1.000 quilômetros quadrados. Eu vou pegar, fazer essa fórmula aqui. Densidade demográfica é igual o número de habitantes dividido pela área. Então, eu vou pegar 20 mil e vou dividir por 1.000. Vai dar 20 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Tranquilo. Você precisa de dois dados para saber qual é a população relativa, certo? População relativa que, como eu falei, também é conhecida como densidade demográfica. Vamos analisar. Então vamos lá. Só para contextualizar aqui vocês daquilo que nós estamos falando. Então, nós temos aqui os dados de Ilha Comprida e de Iguape, beleza? Onde eu consegui esses dados? Eu vou deixar o link para vocês. É um site do IBGE que chama IBGE Cidades, tá? Vai aparecer o link aqui embaixo, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Lá tem todos os dados sobre qualquer cidade do Brasil. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer aqui um super trunfo. Já jogou super trunfo? Né? Vamos comparar aqui. Então, população, né? População de Ilha Comprida. Qual é a população estimada? Em 2019, a população estimada era de 11.166 habitantes, certo? E a população de Iguape é 30.857, tranquilo? Então, quem tem a maior população?
Fácil, né? Vamos aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui. Quem tem a maior população, nesse caso, população o quê? Absoluta, é Iguape, beleza? Então, vamos anotar aqui, um pontinho para Iguape. Agora vamos para a área. A área em quilômetros quadrados. Nós temos aqui, Ilha Comprida, 196 quilômetros quadrados, né? 196,5 quilômetros quadrados tem o território de Ilha Comprida. Iguape, nossa, Iguape, olha lá, 1978 quilômetros quadrados, quase 1979. E aqui uma curiosidade, pessoal, que muitas vezes vocês não sabem. A cidade de Iguape, o município de Iguape, né? Ele é o maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. Beleza? Então aqui quem ganhou também, vamos, né? Iguape. Agora tem o seguinte, a densidade demográfica, que é o que eu falei para vocês na outra lousa. População o quê? Relativa. Quem tem a maior população relativa? Iguape ou Ilha Comprida? É aí que nós vamos ver. Ilha Comprida tem a maior densidade demográfica. Por quê? Ilha Comprida tem 47 habitantes por quilômetro quadrado. E Iguape, devido ao seu território, embora ela tenha uma população absoluta quase 3 vezes maior do que Ilha Comprida, o seu território é muito grande. Então, quando você vai dividir a população pelo território, a densidade demográfica ela vai lá embaixo. É óbvio que, se eu for calcular a densidade demográfica da região urbana de Iguape, ela vai ser maior do que Ilha Comprida. Mas aí eu tenho que levar em consideração todo o território, inclusive as áreas rurais. Tranquilo? Então, nesse caso, Ilha Comprida ganha aqui na questão da densidade demográfica, beleza? Tem uma população absoluta menor, mas também tem uma área menor, o que no cálculo vai dar uma densidade demográfica maior. Tranquilo? Vamos prosseguir. Então vamos lá, pessoal. Para estarmos finalizando aqui na nossa aula, vamos falar sobre crescimento populacional e 3 itens importantes que vocês precisam saber. O primeiro é a taxa de natalidade, né? Não é quantos natais tem no lugar, né? Natal, porque o nome Natal já vem de nascimento. Então a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos. Então o número de nascidos vivos em um lugar ao longo de um ano a cada 1000 habitantes. Então se pega aquele número de nascimentos, certo? Por exemplo, a cidade teve 1000 nascimentos. Nasceram 1000 crianças vivas no período de um ano. E a cidade tem 20.000 habitantes. Se pega esse número de 1000, se divide por 20.000 e se multiplica por 1000 de novo. Então, matemática, né? Isso aí deixa para o professor Gabriel, essas coisas. É só para vocês entenderem o quanto se usa a estatística, tá? Então, a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos durante um ano a cada 1000 habitantes. E a taxa de mortalidade, o próprio nome já diz, né? Taxa de mortalidade é taxa de mortes. Então, aqui nós temos óbitos, beleza? Então, o número de óbitos anuais em um lugar a cada 1000 habitantes. Tranquilo? Beleza? E aí nós temos um dado importante, um conceito importante da geografia das populações e do estudo das populações, da demografia propriamente dita, que é o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é o crescimento também chamado de crescimento natural da população de um lugar, beleza? Então, o que é o crescimento vegetativo? Ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, beleza? Se a diferença é a diminuição. Então, você pega aí a taxa de natalidade, subtrai a taxa de mortalidade e você vai ter a taxa de crescimento vegetativo. Lembrando vocês que em alguns países, né, existe aí uma taxa de crescimento vegetativo negativa, ou seja, morre mais gente do que nasce. Isso se deve a diversos fatores, a gente já falou em sala, principalmente a fatores aí da inserção da mulher no mercado de trabalho, né, tendo cada vez menos filhos,
também a educação sexual e todos esses pontos, né? O desenvolvimento de métodos contraceptivos aí, mais eficientes. Então tudo isso gera uma diminuição no número de nascimentos e o aumento da violência e tal, né? A disseminação de algumas doenças aí acaba elevando a taxa de mortalidade. Tranquilo, gente? Então, eu vou só na próxima lousa, eu vou indicar aí as atividades e nós estaremos encerrando essa aula. Então, pessoal, como eu sempre faço no final de cada aula, eu vou direcionar aqui as atividades para vocês, que é basicamente responder as questões disponíveis no portal Estou Aprendendo, beleza? Então vai ter lá um formulário com essa videoaula, né? Eu também vou estar postando essa videoaula no Facebook, por causa do que eu já falei. Muitas pessoas usam dados móveis para acessar as aulas, e se ver ali no Facebook não vai consumir os seus dados da sua franquia, beleza? Então assistam a aula inteira, depois respondam as questões no portal. Beleza, pessoal? Isso é muito importante que vocês façam, que vocês esforcem para realizar essas atividades, para poder, então, fixar o conteúdo. Beleza? Então, eu fico por aqui. Deus abençoe. Um beijo, um abraço. Fui!